Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Pode Crer, o podcast do Centro Universitário da Amazônia. E este episódio é mais um destinado ao curso de odontologia da Unhas a Mais, esse curso tradicional, referência aqui na nossa cidade, no nosso estado. E eu já tenho a grande satisfação de receber aí, né, um professor fantástico aí, super renomado do curso, que é o professor doutor Antônio Nogueira. Ele é doutor em odontopediatria, foi professor titular também na Universidade Federal, integra aí o quadro de professores da Unhas a Mais. Professor Antônio Nogueira, eu vou lhe chamar de professor Nogueira, né? Mais conhecido como professor Nogueira, né? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. E também estou recebendo aqui a professora doutora Clarissa Oliveira, também doutora em odontopediatria e ministra da disciplina de Clínica Odontopediátrica no curso de odontologia. Professora, seja muito bem-vinda aí. Obrigada, muito obrigada. E, professora, eu queria logo aproveitar, então, né, o ensejo aqui. O professor Nogueira realmente é referência aí, né, na Total. odontologia do Pará, aí, né? Super reconhecido, autor de livro, foi nosso professor, aonde a gente vai, qualquer congresso, todo mundo conhece ele. Ele é um nome fortíssimo. Maravilha, muito legal. Para a gente é uma satisfação muito grande, né, a gente ter no nosso quadro de docentes aqui na Unhas a Mais professores de referência que levam aí uma formação primorosa aos nossos alunos. Professores, o nosso tema aqui do nosso bate-papo de hoje é um tema realmente muito importante, né, e que talvez vá acalmar os corações aí de muitos papais e mamães de primeira viagem, né, que é a questão da saúde bucal de crianças, né, de bebês, né? E aí, professora Clarissa, eu já queria iniciar aqui, então, no nosso bate-papo, perguntando aí para a senhora, né? Quais são os hábitos, né, que mais impactam o desenvolvimento bucal infantil? Bom, atualmente a gente tem recebido muitos bebês mesmo em consultório para consulta, encaminhados pelos pediatras, ou até mesmo os próprios pais procuram na internet, querem saber, né, qual é, se o bebê precisa fazer algum procedimento, principalmente na língua, porque a gente teve uma lei federal que institui o teste da linguinha, e a partir desse momento muitos profissionais começaram a fazer o diagnóstico e a cirurgia de frenotomia em bebê, que é o corte da língua. E esse talvez tenha sido maior procura inicialmente, mas hoje os bebês já vão no consultório com outras queixas, né? Querendo saber se pode usar chupeta, qual a melhor chupeta, se precisa, se vai usar mamadeira, se a amamentação deve ser só a natural, se tiver qualquer problema de amamentação, ele também nos procura para uma avaliação e é maravilhoso. Eu acho que quando a gente pega o bebê ainda sem dente na boca, a gente consegue orientar e prevenir doenças bucais, crescimento anormal, né, dos ossos, só com orientações. Então, eu sempre falo para os alunos, a gente faz ortopedia, a gente faz ortodontia no bebê. Mas não usa aparelho. Não, apenas uma orientação, a gente guia esse crescimento ósseo. Então, é muito legal. Era isso que eu ia até perguntar, né, professora Nogueira, quando a professora Clarissa falou aí, um bebê indo no dentista, mas nem dente tem, né? Pois é. Mas isso não quer dizer que não é para levar, não é para ter um cuidado, né, um acompanhamento. Não, muito pelo contrário. Com o advento do estudo do bebê, isso alguns anos atrás, na década de 80 mais ou menos, o professor Reinaldo Walter de Londrina criou o serviço de bebê na UEL, a Universidade Estadual de Londrina. E era um negócio muito pequeno. E a coisa foi tão significativa para a cidade, isso me disse o professor Reinaldo, que ele teve que expandir o serviço. Então, ele pegou um financiamento da FINEP e abriu os horizontes do serviço de bebê, inclusive com treinamentos de colegas que queriam fazer. Isso é hoje famosíssimo. Hoje em dia, o serviço de bebê é assim, quase que uma faculdade, quase que uma nova faculdade. Veja, qual é o ponto principal disso tudo? É aí que eu vejo, por exemplo, a grande vantagem. E todo mundo pergunta, mas não é estranho não ter dente? Porque o dente está muito associado ao dentista, paciente, né? ao dentista, à odontologia. Mas por trás do dente e por trás do cuidado todo que se tem com o dentista, existe um fato que hoje é muito significativo, que é a educação. Educação em saúde, educação em odontologia, que hoje nós temos um
assim um serviço excelente, com as melhores situações de informação para os pais, Sim. para as mães e até as mães, as futuras mães, as grávidas. Então, eu sempre digo na odontopediatria que não se pode não associar os pais com a criança. E a mãe, a grávida, com o próximo filho. Sim. É assim, é uma coisa que é sequência da vida. E, a partir da gravidez, ela começa a receber informações de como proporcionar uma boca melhor para os filhos. E isso aí é o fundamental. Então, não precisa só ter dente, precisa ter dentes bons. Mas quando? Porque, para você ter uma ideia, algum tempo atrás, só se levava a criança aos 6 anos de idade ao dentista. Lembra, Clarice? Sim. Clarice é nova, ela não se lembra, mas a história é uma pessoa estudiosa, ela sabe disso. A professora Clarissa já integra o quadro de docentes aí, né, professora? Desde 2009. Eu tenho uma sorte grande na vida. Eu trabalho com ela já há muitos anos. Foi minha aluna, minha orientada, fui para a tese de mestrado, doutorado, tudo dela. Então, o marido dela estudou com meus filhos. Então já conhece, né? E a outra professora, a professora Giovana, que no mesmo caminho dela, é mestre, está pretendendo o doutorado agora. Então, veja só, é um fator muito claro. Antes do dente, precisa a boca estar preparada para ter bons dentes. Para ter bons dentes. Perfeito. E, professora Clarissa, existiria então aí, o que a senhora poderia me dizer, né, um momento ideal para intervir, para prevenir? O professor Nogueira falou, né, desde a gestação isso já é importante. Sim. Mas, por exemplo, eu tive um bebê, eu tive um filho, eu, minha esposa, o que a gente tem que fazer? Quando é que a gente tem que levar? Desde sempre? Olha, se ele passar pela triagem neonatal, né, e não for detectado nenhuma anormalidade no freio, normalmente o ideal é que ele vá quando ele terminar as principais vacinas. Então, por volta 5 meses, 6, antes da erupção do primeiro dentinho. Então, antes do primeiro dente é o ideal. Muito novo, 2, 3 meses, não é ideal porque ele ainda não tomou todas as vacinas e, querendo ou não, o ambiente é um ambiente contaminado, né? Mesmo a gente tomando todos os cuidados. Mas aí eu indicaria eu e a associação, na verdade, a Associação de Odontopediatria, ela indica que vá antes da erupção do primeiro dente. Perfeito. E a senhora falou, professora Clarissa, do teste da linguinha. Sim. Né? Eu já ouvi falar, por exemplo, em teste do pezinho, mas da linguinha isso é novidade para mim. O que é isso, professor Nogueira? Né? Eu já estou até com medo, na verdade, que o senhor vai falar, um teste da linguinha, o que vão fazer na linguinha do bebê aí? Muita gente não sabe, quase ninguém sabe. Houve uma reunião do Conselho Federal de Odontologia, onde eles pediram uma série de ideias para colocar como orientação principal para os dentistas. E aí me convocaram para essa reunião aqui no Conselho, e eu fiz 3, se eu não me engano, joguei 3 ideias para o Conselho. A primeira, se colocasse nos cursos de pós-graduação lato sensu, emergências médicas em odontologia. E isso passou. Hoje é obrigado, em qualquer curso de lato sensu, ter emergências médicas. O segundo foi o teste da linguinha, que saiu daqui, e a ideia era descobrir a famosa língua presa, entende? E isso aí foi, e mais um outro que eu não me recordo. Esse outro foi que nós perdemos. Mas os outros 2 todos foram aprovados na Assembleia Geral do Conselho. Isso o senhor diz que saiu aqui do Pará. Até onde eu sei. Sim. Até onde eu sei, porque isso não era regularizado pelo Conselho, regulamentado pelo Conselho. Depois dessa reunião, eu acredito até que outros estados tenham feito esse tipo de reivindicação. Mas essa reivindicação saiu daqui, pode ter sido com outros, com certeza. E aí nós temos esse prazer de ter, como teste do pezinho na medicina, saber em tempo hábil se aquela criança terá algum problema de fala. Sim. Assim,
De modo que possa haver uma intervenção Intervenção. precoce. Hoje pode-se operar a criança ainda no hospital, Uhum, depois de nascida. Depende do nível de língua, sim. de freio, de extensão de freio. Então, esse teste, professora Clarice, é feito quando a criança nasce, é? Sim. Ele pode ser feito pelo cirurgião dentista dentro do hospital, pela enfermeira, pelo médico ou pelo fonoaudiólogo. Então, Uhum, as 4 profissionais podem diagnosticar. E aí tem vários protocolos, né? Isso. O primeiro que foi utilizado no Brasil foi de uma brasileira, a professora Martinelli, que é um teste extenso, maravilhoso, que ele vê não só a anatomia, ou seja, como esse freio está na língua, uhum, mas de que maneira ele vai impactar na amamentação, principalmente quando é recém-nascido, e depois, como o professor Nogueira falou, na fala, na uhum. mastigação. Então, a língua interfere Ou em seja, todos, interfere em toda uma em questão de tudo, saúde mesmo, saúde. né? E aí, depois foi começar a usar um outro protocolo, que é em inglês, que é o Bristol, e esse que está na lei do teste da linguinha, que é uma lei que dá o direito de realizar esse teste em toda a rede hospitalar do SUS. Então, é um direito da pessoa, né, da mãe, da gestante e do bebê fazer esse teste. Uhum, E aí, começou essa triagem, dentro da triagem neonatal, da teste da linguinha, que é só um exame físico uhum, e depois é feito um acompanhamento. Então, vê que se o bebê está conseguindo ganhar peso, sim. mamar e vai acompanhando a função. O que aconteceu logo no início? Muitas crianças passavam pelo procedimento de corte dessa língua e nem todas tinham benefício de melhora da amamentação. Uhum, Então, com o tempo, hoje a gente já tem trabalhos, né, extensos, revisões sistemáticas que mostram que a gente precisa diagnosticar, não necessariamente cortar sim. o freio da criança quando Mas pelo nasce. menos identificar e acompanhar. Exatamente. Identifica, fala para aquela mãe, olha, você tem que voltar daqui a 1 mês, daqui a 3 meses. Aí, se a criança estiver mamando bem, ganhando peso, Não não precisa. precisa imediatamente. Aí a gente espera quando? 6 meses antes da introdução alimentar, antes do início da fala, faz uma nova avaliação. E aí a gente escolhe aquele momento ideal, propício para realizar o procedimento. Então, hoje a nossa conduta ela é baseada nessa triagem, mas não necessariamente. Identifiquei que meu filho tem o freio lingual curto Uhum. ou com uma inserção errada. Precisa fazer imediatamente? Não é bem assim. Então, também é Mas é importante falar importante ter o isso. conhecimento, Com né, para certeza. poder. E, professor Nogueira, o senhor saberia me Eu queria dizer? Pois complementar não, só uma professor. coisa, talvez para não ficar qualquer tipo de dúvida. O fono reivindica algumas coisas. Tem a visão do fono, tem a Uhum, visão do dentista e outro qualquer profissional que saiba do assunto. Não é um privilégio nosso. uhum, Nós sabemos, nós temos obrigatoriamente que diagnosticar, como a professora Clarice falou, temos que diagnosticar. Nós sabemos o futuro, nós tratamos o futuro também. uhum. Não é só cortar a língua. O freio muito inserido, ele traz consequências graves de posicionamento de dente, como a professora falou, e principalmente o relacionamento em fala, alimentação, etc, etc. Então, nós sabemos de tudo isso. Uhum. Talvez o fono tenha outros argumentos. Isto não é de alguém, Sim. isso tem protocolos que já vêm de muito tempo. Eu estou falando a popularização disso no Brasil. Uhum. O que acontecia? O cara com 12 anos de idade estava falando com a língua Sim. presa e tá tudo bem. Com 12 anos de idade, será que ele tem alguma coisa? Hoje Uhum. não. Hoje nós temos uma orientação, nós damos uma orientação e, olha, a aceitação das mães quanto a isso é fantástica. Era isso que eu ia perguntar, professor Nogueira, né? Quando eu ia introduzir a minha pergunta aqui. Na prática, o senhor presencia algumas melhoras práticas dessa exigência? O que veio trazendo de bom aí, né? Assim, você diz que a língua com o freio inserido, a língua presa, na prática, o que seria? É isso a sua pergunta. Não, a exigência dessa lei, né? Sim, está certo. A exigência da lei. Sim. A exigência da lei é o caminho legal para você poder criar qualquer Políticas tipo de. públicas, né? Isso, Enfim. como a professora falou.
A criança era entregue à sorte. Sim. Hoje não. Hoje, dentro do hospital, o próprio médico já chama o dentista para operar, para fazer, ou ele opera, enfim. É como eu lhe disse, não fui eu quem criou. Não tem dono. A Sim. ciência não tem dono. Uhum. Então, todos têm os seus protocolos. O fono, o dentista, o médico, enfim. Então, deixar claro que foi uma proposta que nós fizemos para o Conselho Regional. E o Conselho Regional não levou ao federal. E uma assembleia de doutos aprovaram. Não é assim, não, fui eu que fiz. Sim. Não, isso aí não interessa na ciência, né? Na ciência... Interessa os benefícios que está sendo causado aí. Exatamente. Professora Clarissa, outra questão, né? Quando a gente fala assim de saúde bucal, de crianças, de bebês, é aqueles hábitos alimentares, né? Porque a gente sabe que criança, não só criança, né? Mas também a criança adora um doce. E aí o doce já leva, não sei se eu tô falando besteira, se eu tiver me corrija, mas já leva a questão de cárie, né? Quais são esses cuidados aí, né, que os pais, as mães devem ter nessa questão do hábito, né, alimentar, do cuidado, né, com os alimentos? Pode, não pode? É para proibir? Não pode de jeito nenhum tomar refrigerante, doce? Olha, Coitada, aquela criança lá daquela... Professor, ouvindo essa pergunta, eu só me lembro de um paciente que uma vez eu fazendo toda essa orientação, falando para ele, né, dos hábitos alimentares corretos, como ele deveria fazer, né, a alimentação dele, os lanches e tudo, ele me olhou sério e falou assim: quer dizer então que os seus filhos não comem doce? Ou seja, né? Ficou, né, pensativo. Aí eu olhei para ele e eu falei assim: comem. Claro que comem, são crianças, como você, eles comem doce. Só que eles comem doce na hora correta e escovam o dente corretamente, e eles não têm cárie. Aí eu ganhei o paciente, aí ele começou a prestar atenção em mim. Porque então, parece, a sua pergunta, né? Parece não uma esperava, coisa... né? Um questionamento enfrentamento desse, né? Tão inteligente da parte dele. Porque o que acontece? Se a gente não pode, né, negar para a criança, quando ela já conhece, aquilo não vai surtir efeito. Não vai. Depois que prova o açúcar. Depois que prova, vai dizer que é ruim, vai dizer que não, é gostoso. Se torna mentiroso. É mentiroso, você perde. E criança é o seguinte, ele tem que acreditar na gente, né, pessoa? É verdade. Se ele vê que você está mentindo, não adianta que você não está, né? São situações interessantes. Tinha aquela história. Eu tenho um neto, o primeiro filho do meu filho, e então o que acontecia? Aquela história da primeira criança, né, e tal, o rei. E bombom, jamais. Doce, muito pouco. Aí um dia eu tive que representar meu filho numa reunião na escola do Dia dos Pais, que só podia ir pai ou avô. Como ele estava viajando, eu fui. E tererê, foi ótimo. Depois tinha uma mesinha de doces. Você já viu sobremesa em casamento, em festa, não ser doce? Sim. Você já viu uma comemoração na escola de criança? Não é sobremesa. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Nada, né? Quando eu olhei para o lado, eu vi o moleque atracado num brigadeiro. Eu falei, meu Deus, ele vai matar o brigadeiro. Isso é deliciando. Ele vai morrer de satisfação. Eu não vou tirar o negócio. Agora, é exatamente o que a gente hoje dá muita ênfase e valoriza muito na odontologia. Educação, que a professora acabou de falar. Educado. Tem que ser educado. Agora, semana passada, no consultório, tinha uma criança que a mãe estava reclamando que comia muito doce, e eu mostrei para elas algum tipo de cárie que davam com o doce que ela mastiga e quebra. Aí ela disse, e o que eu vou comer? Eu disse, como chiclete. Quando ela desmaia, a mãe também, chiclete. Eu digo, chiclete. Depois que passa aquela camada do chiclete, é melhor do que o bombom que ela passa horas chupando, e o pirulito. Então, a gente precisa educar. A gente tem uma direção na faculdade de mostrar essa educação, de fazer a primeira consulta do paciente lá na faculdade. A gente esgota
os exames no paciente, esgota a conversa, Uhum. ou se faz o aluno esgotar a conversa, conversar com os pais, não é ainda o que se Sim. quer, mas também é uma forma da gente educar o aluno a ser educado com essas coisas, entendeu? E É. também a gente tem hoje uma diretriz que é o 1000 dias do bebê. O que Não seria? conheço. Não 1000 dias do conhece? bebê. 1000 dias é uma campanha tanto da Sociedade de Pediatria quanto de Odontopediatria. O que é esses 1000 dias? É desde a gestação até 2 anos e meio, o bebê não ter contato com açúcar, nem a gestante, no caso. O que esse estudo mostra? Ele é um estudo longitudinal, controlado, e ele demonstrou que em 2 anos, o grupo que foi feito 2 grupos, um grupo de crianças que a mãe comia doce na gestação e eles provavam doce e açúcar logo aos 6 meses. E o outro só 2 anos. O que eles viram? Que a quantidade de cárie, diabetes, obesidade era menor no grupo que Uhum. provou açúcar depois. Inclusive a ansiedade frente ao doce. Uhum. Porque a criança que inicia a vida com açúcar, ela vai ter uma predisposição, não estou falando que é sempre, né? Existem outros fatores, mas vai ter uma predisposição de ter uma fixação no doce. Uhum. Então, esse paciente que já chega com a gente nesse perfil, que adora bala, que adora doce, não adianta dizer que ele não vai Não vai comer. mais. O que a gente pode fazer é manejar esse risco. Então, vai dizer, ó, você gosta de doce? Então, você vai comer no final de semana. Ou você vai comer de sobremesa, porque a boca já está no pH ácido, ele depois escova o dente e não come mais. Então, aquele doce, o que é o doce que eu digo para os pais, né? Que a gente diz que é o que é perigoso? É aquele que fica na bombonier, sabe a bombonier? De fácil acesso, Faz né? uma festa, toda hora vai lá e pega um Pega bombonzinho. aí quando vê, acabou tudo já. Aí os pais estão trabalhando, a criança na frente da televisão come biscoito, daqui a pouco vai lá, pega um chocolate. Professor, eu tô sentindo um pouco Você vê que a o puxão de trabalho- orelha em mim mesmo aqui, porque eu soube, vai lá, só quando eu já fui a barra toda de chocolate. É melhor comer de uma vez a barra. Pronto. o trabalho disso, em contrapartida, eu tenho uma neta mais velha. Nunca comeu doce. É engraçado, eu tenho dois. Não come doce, filha do E hoje Rafael, não sente come falta, doce. né? Não. Pois é, eu tenho 2 sobrinhos. Eu tenho sobrinhos por parte de um irmão, por parte de outro. Por parte de um, sempre comeu doce, come, enfim. E outros sobrinhos, eles não foram habituados a tomar refrigerante, por exemplo. Hábito. E não, hoje em dia, acho que já provaram, talvez não E não gostam. gostam. Não gostam. Eu acho fantástico. Vai no aniversário de criança, água. Água. E não tá sofrendo por isso, né? Eu acho que é questão de hábito mesmo, né? Hábito. É isso mesmo, Hábito. é hábito. Educação. Agora, professor que Nogueira, formar também, o hábito. para crianças bem educadas, né, com esses hábitos, os pais também têm que ser reflexo, E ela pode espelho, ser né? qualquer criança, de qualquer classe, de qualquer faixa etária. Se você começar com os pais. Os pais também têm Eles que, têm né? que saber. Não adianta cobrar o que não faz, talvez, eles eu acho, têm que né? saber. Eles têm que saber, apesar de todas as dificuldades que tem, assim, dos pais e algumas situações, mas ele precisa saber para estar esclarecido do que é aquilo. Eu sempre digo assim, quem é que fornece o doce? É. A criança Alguém? compra, vai no supermercado, ela que compra. Não. Então, Não. os pais têm que saber que são eles que estão dando. Ou as que- avós, às vezes, as avós- estragando, não, olha, né? As avós que não me escutem, os avós aqui do meu lado. Mas os avós são Não, depois- os maiores fornecedores de doce. Depois que eu, Da clandestinidade, né? depois que eu vi o cara agarrar no brigadeiro, eu fiquei aqui, eu digo, mas espera Deixa aí. esse Eu momento vou ser o Eu, vilão. carrasco, de tirar, né? come menos E brigadeiro. professor, a gente falou aqui de cárie, né? Uma dúvida aqui. Essas infecções bucais, né, na infância, elas, além de, claro, prejuízo ao dente, enfim, Uhum. elas também poderiam trazer algum tipo de afetar, de alguma forma, o crescimento, aprendizado, né? Porque às vezes também não associa muito, né? A questão do dente com aprendizado, por exemplo. Tem Né, professora? tem muitos estudos hoje. Hoje em dia a gente tem muitos estudos relacionando cárie e qualidade de vida, cárie, crescimento, crescimento, peso, né, de crianças e também o rendimento escolar. Então Pois é eu ligado. não consigo, É. professores, né? Desculpa a ignorância, mas eu sou leigo no assunto, né? Associar uma coisa a outra. É a dor, né?
Você imagina assim, a criança Que tá com incômodo, não vai se cômodo. concentrar, Assim, a talvez, criança, né? diferente ela não é um mini adulto, Hum. ela é um ser em desenvolvimento. Então, a criança, se ela sente dor, ela vai dizer: mãe, tá doendo meu dente. Às vezes a mãe tá ocupada, o pai tá ocupado, dá um paracetamol, Uhum. adoram dar também o ibuprofeno, que é um problema, vai ser a longo prazo, dá um anti-inflamatório, passa. O que acontece com essa criança? Ela começa a mastigar para o outro lado. Hum. Ela começa a não se concentrar, ela começa a não querer o alimento duro, ela vai querer o alimento macio. Então, ela vai se adaptando àquela Aquelas condições situação. lá, né? Exato. E aí, se ela não tiver o cuidado, se os pais não levarem ela frequentemente ao dentista, os pais não vão diagnosticar o que está acontecendo com o filho. É que nem aquela criança que o pai não sabe que tem problema nos olhos, Uhum. nunca levou no oftalmo, e a criança tem um baixo rendimento escolar. Sim. Aí quando descobre é porque precisava de Às óculos. vezes acha que é um problema De de atenção, mas não é. Não é. É. Então, assim, a dor, ela é muito ligada a essa questão do rendimento escolar. Então, não só da cárie, né? Uhum. A dor, por exemplo, da erosão dentária, que é a sensibilidade, a Uhum. dor dessas doenças que causam dores articulares, como bruxismo, Uhum. porque a gente está vendo crianças muito ansiosas. Criança pode sofrer também com bruxismo? Sim. Pode. E assim, principalmente na nossa atualidade, né? Que a ansiedade é um mal do Que nosso as crianças século. muito conectadas e Exatamente. despertam uma ansiedade, né? E aí elas não sabem lidar com aquela emoção durante o dia ou durante a noite, elas vão apertar, ranger. Claro, o bruxismo tem vários outros fatores, mas esse é um que a gente tem visto. A criança pode relatar dor, e é muito comum mesmo, né? Olha, você tem hoje evidências muito claras de uma repercussão de problemas bucais com o respirador bucal. O respirador bucal, hoje, os trabalhos estão mostrando que ele tem uma grande possibilidade de ter uma interferência no seu aprendizado escolar. Isso, inclusive, o que não era muito bem estudado nos Estados Unidos, hoje tem uma lei feita pelo governo passado, eu acho que do Barack Obama, alguma coisa assim, eu não estou bem certo, que obrigando nas escolas o exame do respirador bucal, a descoberta do paciente respirador bucal e a interferência que ele tem. Nós terminamos um trabalho aqui, já uns 2 anos atrás, menos talvez, nós encontramos um percentual assim, não tão elevado, mas significativo Que merecia de atenção, interferência, né? de notas menores no paciente que respira pela boca. Há uma interferência em todo o organismo do indivíduo, em todas as funções que ele pratica, há uma interferência muito grande. Ou seja, aí fica aquela mensagem, então, né, para os pais e mães de primeira viagem que estão nos assistindo aqui, da importância, né, ao respirador bucal. E da saúde bucal dos seus filhos, que impacta em várias situações. E às vezes o dentista, o odontopediatra, é o primeiro a identificar o problema do respirador bucal, entendeu? Como o médico, o neonatologista, às vezes a criança, e aqui em Belém, com o clima que tem, é muito fácil você detectar o problema da respiração bucal. E aquilo ali, ao continuar, traz assim características muito, muito ruins para a boca e dentes. E daí a importância, então, né, professores, da gente formar profissionais, né? E o curso de odontologia da Unhas a Mais tem essa preocupação, né? Tem uma cadeira muito forte em odontopediatria, né? Mas aí tem alguns desafios também, né, professora? Porque lidar com paciente criança deve ter seus desafios, né? Porque o adulto tá lá doendo, tem lá o medo, mas se controla. Sim. Criança, eu acredito que não muito, né? E aí, como é que aqueles pais, o próprio profissional mesmo, né, o dentista, lida com aqueles pacientes aí, talvez não só os questionadores, como aquele que a senhora teve, né? Mas aqueles que têm maior pavor, medo. E às vezes a gente também, acho que, não sei o que vocês podem me dizer, mas talvez não ignorar o medo, olha, vai nascer, senão cria realmente um trauma aí, né? Quais são os desafios aí que os profissionais têm que lidar, os pais têm que lidar com a criança que tem medo, que tem pavor, que grita e quebra tudo lá. Muita coisa disso vem da família, da própria a falta de conhecimento dos pais. Melhorou muito. Há alguns anos atrás, felizmente, muitos anos atrás,
Às vezes a mãe, o pai, o responsável, qualquer pessoa que trazia a criança entrava no seu consultório e dizia o seguinte: trouxe para arrancar um dente porque ele não quer estudar. Já, Assim, então arranque a já. senhora, porque Eu não eu vou. não quero arrancar o dente. Não é verdade? Isso melhorou muito. A Sim. geração da professora Clarice hoje é mais esclarecida, tem mais informação. Não é que o indivíduo seja ignorante, ele Uhum. pode não conhecer o fato, mas porque eu não ensino, Sim, sim. porque ela não ensina, entendeu? Hoje não, nós estamos trabalhando junto com o pai, junto com a mãe, entende? Nós fazemos questão de que ele veja Uhum. o que é, para ele Acompanha poder, tudo. ele é um referencial nosso dentro de casa. Sim. Eu não vivo com a criança Pra 24 saber, né? horas. Então, são os pais que precisam levar essa mensagem que eu ou ela vamos dar para você. Esse ano nós fizemos uma ação também com os alunos do Dia das Crianças, então Muito os bom. pais participaram, as crianças, teve lanche, né? Teve um momento também de orientação sobre como realizar a higienização, e aí a gente fez até uma pesquisa Feito pelos alunos, feito né? pelos alunos, sim, com a nossa orientação, e nós fizemos uma pesquisa com os pais onde 100% estava super satisfeito com o atendimento que eles Legal. recebiam na clínica. Então, a gente ficou muito feliz também. Claro que existem, como o professor Nogueira falou, dificuldades no Uhum. atendimento da criança. Existem crianças mais difíceis do que as outras, né? Uhum. Mas nós, enquanto professores, estamos ali para dar aquele suporte para o aluno. Então, algumas vezes a gente precisa sentar para demonstrar. Cada criança, a gente tem que ter uma conexão diferente, né? De acordo com a Uhum. idade, de acordo Sim. com os gostos. Sim, do que gosta, Do do que que gosta disso, do gosta. super-herói, gosta disso, Você vai Perfil da falar, criança. vai falar de futebol com uma criança que gosta de game, ela não vai criar Sim. uma conexão, né? Sim. E da mesma forma o adolescente também é uma fase difícil, então uma fase que eles não o querem papo com a adolescente, gente. ele Aí os personagens, né, eles não querem ver aquilo. não, eles ele é são uma crianças. parte, Sim, ele é algo à parte. Uhum. Então a gente estuda a criança até 12 anos de idade e tem um adolescente. Bom, ele tem um adolescente. É outra história. Mas ele é um bom paciente, porque ele é muito mais carinhoso com você do que muitas vezes dentro de casa, onde ele tem choques. Sim, sim. E os choques, às vezes, não são bem entendidos. A gente entende muito porque não está vivendo 24 Uhum. horas com ele, mas nós temos a obrigação de saber quais são as repercussões. Mas é um outro estudo. É um outro estudo, é uma outra Quase uma ideia. psicologia, é um pezinho na Tem que ter, psicologia. né? Eu acho que tipo assim, toda profissão, né? A gente tem vários bate-papos aqui. A gente também teve aí recentemente o episódio de educação física. O professor também falou da questão do professor, né? De educação física ser um pouco psicólogo para lidar com Uhum. emagrecimento saudável. No direito também isso, a gente que Direto, lida né? aqui, né? Direito de família. Então, na odontologia também não é diferente, né, Não. professora? Tinha um Tem que ser um amigo- pouco psicólogo Tem. também. Tinha um amigo que dizia assim: olha, a gente não pode mentir para o médico e para o advogado. É. Advogado. São as únicas pessoas que você não pode mentir. Que É senão verdade. Porque não para o vai. dentista também tem muito, né? Tipo o quê, professora? Quais são as maiores mentiras que a senhora Não ouve tem- no seu consultório? Vou lhe dizer a maior. E esse as mães morrem de vergonha. Ah. Quando dizem assim, você passa fio dental? Não, porque a minha mãe não compra. Pode falar, né? Aí a mãe fantástico. a mãe fica com uma cara assim, não, tem sim no Você não seu tem escova de dente? Não, mamãe não me dá. Não tem. Olha, Professores, até pra gente já ir caminhando aqui pro final, vamos fazer um compilado aí, né? Dos pais, das mães de primeira viagem, né? Quais seriam aí, né, os cuidados preventivos mais importantes ou relevantes para a gente garantir um melhor desenvolvimento global, né? Da criança, do bebê aí? O que vocês pontuariam aí? Eu não sei quem vai começar aí com o nosso bate-bola. bom, eu dei uma parte à professora Vamos lá. Cláudia. Eu quero dizer, assim, aqui para nós, que a gente trabalha muito no mesmo caminhar Sim. na disciplina de odontopediatria. E assim, antes de terminar e de responder, nós estamos bem próximos de criar uma coisa muito interessante que quase ninguém tem lá na odontopediatria 10 a mais. Mas eu ainda não posso falar porque Não não, vai dar um surpresa. spoilerzinho mas aí. vai beneficiar muito
Bom, uma parte eu posso falar. Nós vamos trabalhar, vamos criar uma clínica de bebês lá na ESAMAS. A professora Legal. Clarice, eu e a professora Giovana. Nós vamos começar de uma parte de atendimento normal, mas a ideia é criar uma clínica Sensacional, específica para professor. isso aí. E vamos, daqui a um tempinho, para lançar essa clínica, nós vamos criar uma programação bem legal, agora talvez em abril a gente já faça isso. E eu quero vocês lá também com a Com gente, né? certeza, né? Porque vai ser um marco. Isso Uhum. vai ser um marco. É mais uma inovação aí do curso de odontologia, né? Que já fez tantas É, colaborações aí. a gente tem um trabalho legal, pesquisa, tem a professora Clarice tem uma linha de pesquisa, eu tenho outra linha, a professora Giovana tem, e a gente vai desenvolvendo agora de uma forma bem legal. Assim, a gente. Escovação, Uhum. vamos partir do zero. Escovação. Escovação com pasta, com flúor, pasta sem flúor, mas a escovação. Uma alimentação que não seja rica em açúcar. Uhum. Em Belém é difícil, né? Em Belém é difícil, mas é controlável, é controlável. Aí a professora Clarice diz o É, restante. não, o professor Nogueira sintetizou, né? Mas eu vou puxar um pouquinho para o bebê, então. Já que Uhum. ele falou da questão da Isso. escovação e da alimentação, eu vou puxar para o bebê. Eu diria para os pais que têm um bebê em casa que, assim como eles levam no pediatra, eles devem levar ao Isso. odontopediatra regularmente. E a diferença é que o retorno vai depender de cada bebê, Sim. de cada criança. Então, aquela criança que tem que ter um cuidado maior com freio, ou com hábitos, por exemplo, rói unha, chupa o dedo, que é muito Uhum. comum, usa chupeta de uma maneira muito grande, toma mamadeira, não amamentou no peito, ele tem um tipo de acompanhamento. Sim, Outro bebê que tem risco de cárie, aí é outra sim. abordagem. E esses retornos são individuais, então cada bebê vai ter um período de E retorno. só um profissional Só um capacitado para. odontopediatra, porque o dentista, o cirurgião dentista, ele é capacitado, ele é formado para atender criança, bebê e tudo. Só que esse olhar geral, Mais profundo, né, aprofundado. inclusive das dificuldades de idade, de exames, e tudo, o odontopediatra é o profissional mais indicado. Então, eu diria isso para os pais: levem seu filho a um odontopediatra. Vocês vão ver a diferença da consulta, né? Uhum. É uma consulta que vai muito além dos dentes, muito além daquela. É. Vai ser de E fora acordo. aquela postura que gera uma aceitação maior Com da, certeza. da, Hoje da em criança, do dia, bebê, né? eu digo para o professor Nogueira que ele foi meu professor, e na época que ele foi meu professor, a gente só usava jaleco branco. Hum, Alguns profissionais nem luva usavam para examinar a criança. hum. Hoje a gente usa luva colorida, jaleco colorido, brinquedo, tela na cadeira. Então, assim, é tanta coisa para a criança gostar. Os sabores são melhores, né, professor? O sabor da anestesia, o sabor do gel, do hidratante labial, Tá bem avançado, né, muito professora? A avançado. odontologia, assim como a medicina, tá, a É. tecnologia também vem para isso também, né, professor Nogueira? Para É, colaborar em algumas coisas aí, mas né? de qualquer forma, precisa um trabalho na criança, porque é muito coisas muito arraigadas, que vêm de centenas de anos. E digo de centenas de anos, assim, com bem conhecimento, até porque nós escrevemos a história da odontologia aqui no Pará, e a coisa vem desde o tempo dos escravos. Então, Sim. é assim, é, precisa a educação, precisa se bater com os pais. Os pais são pessoas referenciais para nós, Uhum. entendeu? E o Tem que trabalhar em restante parceria, né, com o É, profissional. parceiro. Mas é muito arraigado. E a gente tem que. Mas melhorou assim 960.000%. A ideia da criança, a ideia dos pais. Sim. E hoje a gente trabalha mais confortável muito na mais. odontologia. Eu peguei um tempo de que se eu oferecesse selante, que é um material para prevenção, Hum. a mãe, o pai dizia, não, não precisa, ele não tem cárie, para que vai botar selante? Sim. Então, exatamente, hoje a mãe entra no consultório e diz, o senhor faz selante? Sim. Já tem a informação, Meu né? Já Deus, tem. é assim
algo Não precisa ter aquele fantástico. desgaste de convencer, de explicar, né, professor? Já tem. Explicar uma coisa que ninguém vai entender. Então é preciso que você queira fazer. E a odontologia é assim. Perfeito, professor. Muito legal. Eu adorei esse bate-papo aí. Acho que foi muito esclarecedor. Professora Clarice, muito obrigado aí. Espero que a senhora tenha gostado de participar. Volte mais Adorei. vezes É só aí. convidar. Eu agora só vou Convidar. dar entrevista com a professora Clarice. Pronto, Eu esse não complemento faço mais nada. perfeitamente. Olha, esse timaço que a gente tem aqui de professores Se eu me esquecer, né? eu falo. da odontopediatria Isso aqui, né? É. Nós estamos Ah, muito bem aí, servidos de profissionais aí, Hum, para formar profissionais conscientes, né, professora? exato. Né? Os A nossos gente alunos aí, trabalha muito nisso. acho que Temos consciência ótimos do aluno. alunos. Hoje exato. de manhã eu dei uma aula sobre controle de comportamento, onde o principal fator foi falar com o aluno sobre isso. A consciência que o aluno tem que ter. e eu acompanho aqui muitos projetos do curso de odontologia, né? A gente tem um projeto de extensão maravilhoso que é o Adote um Sorriso, né? Sim, maravilhoso. Também vou pedir para a Magnífica, que está me ouvindo aqui no ponto, soltar aí umas imagens, né? Que vai levando essa questão da conscientização para as Uhum. crianças, né? É muito famoso, um dos personagens mais famosos aqui nessa instituição. É aquele Bocão, não, Ah, e o meu Bocão. Aquele, Professor né, Nogueira. que tá, né? Não, além do professor Nogueira, Ele se mas aquele aposenta. Bocão que Sim, o é curso famoso. leva, a gente leva. É. Nós tivemos uma ação que foi até em parceria de odonto com direito, né? O direito na prática, a gente chama. Sim. E aí um dos grupos falaram sobre a saúde Sim. bucal também, né? Enfim. É. E lá estava o Bocão Bocão. lá para mostrar. É muito né? importante essa interação. Nós estamos propondo para o coordenador do curso que ele faça uma interação, uma semana, 2 dias assim, entre medicina e odontologia, totalmente diferente. O que é que a célula serve na visão do dentista? O que é que a célula serve na visão do médico? O que é que o Sim. médico diz da célula? O que é que nós dizemos da gente? Tem vários Então assuntos. vem muita coisa boa aí no É. curso, Tem, né, professora muito, Tem, Clarice? com muito. certeza. É. Vamos Vem dar uma muita coisa mexida boa aí. aí para os alunos, né? Para os Sim. profissionais que vão ser formados É, aí. é verdade. né? Então, ó, você que está assistindo aí, que você que é aluno, né, de odontologia, não deixe de marcar aí, de escrever, de colocar a sua experiência. E você que ainda não faz parte, venha para o time da melhor instituição, do melhor curso de odontologia do Pará. Venha fazer parte aqui da Unhas a Mais. Professores, muito obrigado pela participação, pela Obrigada. presença. Eu aprendi muito aqui. Espero que vocês tenham gostado aí em casa e não deixe de assistir os episódios do Pode Crer aqui no canal do YouTube da Unhas a Mais. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.